É um prazer, né? Eu me converti aos 15 anos. Então, eu era uma adolescente triste. Era uma adolescente que eu me sentia sozinha, embora de uma família estruturada, né? Porque na infância eu tinha tido um problema, mas eu não sabia muito gerenciar esse problema na minha mente. O meu pai era um bom pai, tudo, mas ele tinha tido uma história de vida difícil e o meu pai bebia. Então, vez ou outra, ele voltava embriagado. E uma das vezes que ele voltou e eu estava sozinha, minha mãe não estava em casa, ele me molestou sexualmente. E eu não sabia nem o que era sexo naquela época, eu só achei uma coisa muito esquisita, muito estranha, e aquilo ficou na minha mente. E eu passei muito da minha infância falando, quando eu crescer eu vou esquecer isso, quando eu crescer eu vou esquecer isso. E o que aconteceu? Eu esqueci quase tudo da minha infância, mas não esqueci isso. E aí, com 15 anos, eu estudei sempre em colégio de freiras, né? Tive uma boa educação e tudo. Só que eu me sentia assim, sozinha, vazia, triste. E eu fui jogar vôlei com o pessoal aqui de São Paulo, um grupo de orientais que jogavam vôlei da Igreja Hollins. E lá acabei me convertendo. Lá eles sentavam do meu lado e ficavam falando durante o vôlei, né? Você já ouviu falar de Jesus? Eu vou na missa. Eu era uma das alunas boas, então toda semana eu lia, tinha que ler, fazer a leitura da missa, tudo. Mas eu não conhecia Jesus dessa maneira, né? Como meu Deus vivo, que podia estar comigo, preencher meu coração. E aí eu entreguei minha vida para Jesus. Eu tinha 15 anos. E desde então, nunca mais saí da igreja, porque com 16 eu conheci o Massal. O Massal já era líder da igreja, ele já cantava. Que jovens, que legal. Então o pessoal fala que ele me pegou para criar, né? Ele tinha 24 e eu 16. E nós começamos a namorar e com 20 eu me casei com ele. Então ele foi meu primeiro namorado, depois nós nos casamos e com 22 para 23 anos nós já mudamos para o interior, para Pompeia, que ele tinha o chamado, ele falava para mim, ele é engenheiro formado na Poli, mas ele falava, você não está casando com engenheiro, você está casando com pastor, saiba disso. E eu, tudo bem, eu não estou escolhendo pela profissão, né? E aí acabamos indo para o interior e desde os 22, 23 anos nós começamos pastoreando. Meus filhos nasceram lá em Pompeia, cresceram lá, então é um privilégio criar os filhos no interior, né? Tudo Sim. Muito próximo, tudo pertinho. Mais calmo. Mais calmo. Então, eu sou aqui de São Paulo, Massal também, mas nós mudamos muito cedo para o interior. E lá ficamos 23 anos pastoreando. E durante esse tempo, assim, esse episódio que aconteceu na sua vida é um episódio muito marcante, né? Ser molestada pelo pai, eu acredito que muitas pessoas passam por isso. E realmente é algo chocante, né? Já é chocante ser molestada, e pelo pai, principalmente, né? E quando você cresceu, você chegou a conversar isso com o seu pai durante esse tempo? Como que aconteceu? Como aconteceu? Eu tinha muita raiva. Quando eu entendi o que era sexo, aí eu fiquei com muita raiva. E aí todo momento que eu tinha a oportunidade de expressar essa raiva para ele, eu expressava. Eu tenho meu irmão, eu tenho um irmão mais novo e um mais velho, eu sou do meio. E meu irmão mais novo um dia me questionou. Falou assim, por que você tem tanta raiva do pai? O pai gosta tanto de você. Realmente, o meu pai fazia tudo por mim. Nunca foi um mau pai, entende? E aí eu nunca tinha contado para ninguém, porque meu pai tinha dito naquele dia que não era para eu contar para ninguém, nem para minha mãe. E aquilo foi um tampão na minha boca. E eu sofria sozinha esse tempo todo. E naquele dia, a raiva que eu fiquei da provocação que ele me fez, que foi de Deus, né? Eu coloquei para fora. Aí eu falei, porque você não sabe o que o pai fez para mim. E aí saí correndo, né? A gente estava tomando lanche, saí correndo e minha mãe veio atrás. E aí foi a primeira vez que eu consegui contar para alguém e consegui contar para minha mãe. E eu lembro que à noite meu pai chegou e eu escutei minha mãe conversando com ele e meu pai chorou. Ele não sabia que tinha feito isso comigo, ele fez debaixo de álcool, de bebida. Você vê como a bebida ela pode fazer você ter comportamentos que você pode se arrepender o resto da vida. E aí, naquele dia, eu perdoei meu pai. Eu estava com 17 anos. E eu tenho muita alegria de ter perdoado meu pai. Porque meu pai morreu muito novo. Hoje minha mãe é viva ainda. Minha mãe tem 84 anos. Meu pai tinha 55, minha mãe tinha 54. Quando meu pai morreu, de repente, ele teve um diagnóstico de câncer.
num período lá em novembro, e em março meu pai faleceu. E eu perdoei meu pai, tinha 17, depois me casei com 20, e quando meu pai morreu, eu já tinha os 2 filhos pequenos. Ele chegou a te pedir perdão nesse dia? Chegou, e depois até ele foi comigo para a igreja.